vocês. Não pensem que é fácil, estou aqui tremendo, ainda pisei aqui numa pedrinha em falso, parecia que eu que estou tremendo junto com a pedra. Então, é assim, vocês podem estar muito calminhas, muito revigoradas, mas eu estou aqui tremendo. Mas faz parte do contexto, né? E eu espero poder falar para vocês algo que eu tenho vivido e algo que possa edificar. Embora esse percurso todo, não reparem, porque eu tenho meu lencinho aqui. E se durante o tempo eu precisar chorar, não é que não seja possível. Mesmo chorando, eu digo para vocês que é possível. Eu ia começar com uma dinâmica, para a gente acordar um pouco. Mas foi tão oportuno que alguém já começou por mim. Então eu já vou entrar direto no contexto, até pedir umas bolas. Eu não sabia direito qual o momento da programação. Então eu programei isso, mas vamos pular essa parte então, tá? Porque já está bem colocado. Eu gostaria de ler rapidinho aqui em Isaías. Isaías 40. O versículo 31. Nós vamos colocar apenas uma troca aqui, quando diz, mas os que esperam no Senhor, nós vamos colocar, mas as mulheres que esperam no Senhor, ok? Vamos ler juntas então? O versículo 31, todas acharam? Mas as mulheres que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Vou começar com uma pergunta muito simples. Talvez vocês possam responder, talvez só eu vá responder essa pergunta. O que vocês comeram? O que vocês faziam? O que vocês estavam no dia 24 de julho de 2012? Ninguém é capaz de lembrar, né? Essa data diz respeito a mim. Mas se eu fizer uma outra pergunta a vocês, tragam ao imaginário de vocês a data, o momento mais difícil que vocês já enfrentaram na vida. Talvez vocês saibam dizer com quem estavam, o que comeram, quem esteve ao seu lado, quem te abraçou, com quem você contou, o que foi possível você fazer. É possível vocês trazerem ao imaginário essa data? Alguém se lembra de algum fato que marcou a sua vida? E nesse momento você é capaz de lembrar detalhes desse dia. Pois bem, eu quero trazer um retrato do que se passou comigo no dia 24 de julho de 2012, que provavelmente vocês tenham vivido algo semelhante ou coisas bem duras na vida de vocês também. Por isso eu sou capaz de lembrar detalhes. Eu sei o que almocei, eu sei o que eu jantei, ou seja, nada. Eu sei com quem eu estava, eu sei aonde eu estava, eu sei o que eu vestia, eu sei quantas vezes eu respirei, quantas vezes eu fui ao banheiro, tudo que diz respeito a esse dia. E eu sei que se vocês passaram por alguma situação difícil na vida de vocês, vocês são capazes de lembrar de detalhes preciosos para vocês também. Mas aí vocês podem estar pensando, para que reviver isso? É porque a partir de uma desgraça, a gente percebe a graça de Deus sobre a nossa vida. Então é bom que nós revivamos alguns momentos difíceis na nossa vida, porque nós vamos valorizar o que Deus tem feito para nós estarmos aqui hoje. Eu sei que muitas de vocês podem ter passado, e não é difícil, no meio de tantas mulheres, perceber que algumas já tiveram sofrimentos dolorosos na vida. Foram abandonadas pelos pais, descobriram que eram filhas adotivas no momento inesperado, sofreram perdas, tiveram casamentos desfeitos, viram filhos se envolverem com drogas. Quantas de vocês já não passaram por tribulações tão grandes na vida? Mas, como o tema diz, é possível. Tanto é possível que vocês estão aqui. Se vocês olharem para trás esses momentos turbulentos da vida, vocês vão perceber que se vocês estão aqui, é que a graça de Deus alcançou vocês. E que é possível permanecer, é possível continuar. Então eu quero contar um pouquinho da minha trajetória.
e vou intercalando com alguns outros momentos que eu trouxe para passar no slide. Eu gostaria de ter como pensar e ter como uma verdade na minha vida a seguinte afirmação: a vida nunca me decepcionaria e eu seria feliz para sempre, como eu era até aquela data. Mas uma verdade tomou conta de mim, uma realidade difícil, uma realidade que ninguém gostaria de enfrentar e que você pensa que vai acontecer ao seu lado, vai acontecer lá em Janaúba, como anteontem, pensa que vai acontecer lá em Santa Maria, e você se solidariza, mas você não acha que vai acontecer com você. Então a minha realidade, um dia, a realidade que eu não esperava aconteceu, e ela foi marcada por esse dia, 24 de julho de 2012. Eu estava almoçando em Niterói, no meu horário de almoço, e recebi um telefonema que mudou toda a minha história. Eu recebi um telefonema no meio do dia do meu filho, que dizia já ter recebido o telefonema de uma outra pessoa que encontrou primeiro a ligação dele, me dizendo que algo trágico havia ocorrido na Via Lagos. Um acidente trágico havia ocorrido na Via Lagos. E eu, quando recebi aquela notícia e fui buscar saber do que se tratava, eu tive aquela notícia que nenhuma mãe quer receber. Eu recebi a notícia que eu havia perdido a minha filha no acidente de carro na Via Lagos, ao meio-dia do dia 24 de julho de 2012. Foi uma desgraça que me abateu dentro daquele restaurante. Vocês não têm ideia, ou muitas têm ideia, podem imaginar o que eu estou falando, e outras podem saber do que eu estou falando de perto, e vão reconhecer o que é essa dor. E a partir desse momento, eu precisava reescrever a minha história. Então, eu não falo aqui de algo de que é possível, porque eu ouvi falar que é possível, eu atendi no consultório que era possível, eu ouvi relatos de que eram possíveis, pessoas resistirem e superarem e enfrentarem a dor, contar uma nova história a partir de uma desgraça. Não, além disso tudo que eu já encontrei na clínica, eu encontro na minha própria vida. Na véspera do acidente que vitimou a minha filha, eu estava dando uma aula aqui em São Gonçalo, numa igreja, inclusive, lá no Coelho, e eu falava sobre a dor do luto, porque eu falava para pessoas que cuidariam de idosos, e que essas pessoas precisavam estar preparadas para lidarem com as perdas, porque você se afeiçoa ao idoso que está cuidando. E eu trabalhava nesse curso, e eu falei assim, olha, eu vou falar de algo que eu conheço. Porque há dois anos e pouco eu havia perdido um irmão, mais novo do que eu, de um câncer fulminante. Um mês antes da minha filha, no dia 16 de junho, a nossa família recebeu uma notícia trágica, onde nós havíamos perdido um sobrinho de 27 anos, aqui em São Gonçalo, vítima de um assassinato, não desvendado até hoje, filho da minha irmã. Tanto que quando nós fomos dar a notícia da tragédia da minha filha, as pessoas não acreditaram, acharam que nós estávamos confundindo as coisas, que era loucura da família e que se tratava do falecimento do André, e não de um novo falecimento um mês depois na mesma família, com primos de primeiro grau. Mas eu tive que enfrentar essa dura realidade. Então, eu gostaria de deixar com vocês algumas coisas de que eu tenho passado, que eu tenho vivido e que trouxeram para a minha vida uma nova trajetória, um novo ressignificado. Eu digo para vocês de vivência, de experiência de vida, é possível viver. Eu percebi que vocês conseguiram fazer algum exercício, lembrar de alguma coisa, e eu volto a dizer, se vocês estão aqui, é porque vocês sobreviveram. Se eu estou aqui, é porque eu estou conseguindo sobreviver. Não preciso conhecer vocês para saber de que vocês são preciosos aos olhos do Senhor. E eu gostaria de dizer o seguinte, aqui está meu livro, no capítulo mais dramático da minha vida, no momento mais trágico da minha vida, eu reescrevi uma nova história. E vocês podem me perguntar, por que você foi escrever um livro? Eu fui escrever um livro porque, como psicóloga, eu entendi alguns mecanismos que eu precisava elaborar para tratar da minha própria dor. Não que eu não buscasse ajuda de outro profissional, também busquei ajuda profissional, mas eu precisava em mim mesma reconhecer que eu precisava
trabalhar esses mecanismos e para eu sobreviver. Eu estava com 8 quilos a menos do que eu estou hoje, terrivelmente doente, abatida, transtornada, e eu precisava voltar a viver. Eu me entreguei. Eu pensei que ali era o meu fim. E eu digo aqui no livro, no que eu parecia ser o meu fim, eu busquei em Deus, busquei na vida, busquei na minha profissão, busquei na ajuda terapêutica, busquei nos amigos, nas amigas, busquei de todas as formas um novo sentido para ressignificar a minha vida. O que parecia ser o meu fim, eu encontrei um recomeço. Então eu falo desse recomeço para vocês hoje. Não sei o que vocês estão passando. Sei que é fácil identificar que sempre temos problemas. Sempre temos dores na vida, sempre temos tragédias que podem não ter assolado a nossa casa, mas assolou alguém que nós amávamos tanto e nos atingiu também. Então eu fui escrever esse livro, passei muitas madrugadas, onde eu não sabia por onde recomeçar, o que fazer. Minha vida foi cercada de várias trajetórias. Com 23 dias que a minha filha havia falecido, meu filho recebeu um chamado para ir trabalhar numa empresa na Califórnia, e no dia do aniversário dela, ela morreu no dia 24 de julho, no dia 16 de agosto, meu filho voava para encarar esse novo emprego. Para ele foi um momento muito difícil, também. Ele na época estava com 26 anos, hoje ele ia fazer 27 anos, hoje ele está com 31 anos. E ele, então, eu fiquei sem os 2 filhos. E se não bastasse tudo que eu estava vivendo, os 6 primeiros meses eu contei com o carinho da minha mãe, com as orações da minha mãe, com aquele apoio de mãe, que filho não tem idade, né? Qualquer momento, o carinho, o colo de uma mãe é sempre muito bem-vindo. Eu lembro que quando eu voltei do sepultamento da minha filha, minha mãe estava deitada assim na cama, que ela também se entregou quando chegou. Eu fui, deitei aqui nos quadris dela, foram o meu travesseiro. Eu me aconcheguei ali, porque ali foi a hora que eu parei, que eu sentei, depois de quase 30 horas em pé. Eu deitei ao lado dela e eu ali cochilei, e eu vi que eu precisava recomeçar a minha vida, e eu não sabia por onde, mas eu contei com ela, eu a abracei, eu tive o suporte dela, porque ela era uma mulher de fé, uma mulher que honrou ao Senhor desde seus 15 anos, quando ela decidiu abandonar a religião que a família seguia lá no interior de Talcara, e ela passando pela frente de uma igreja evangélica, ela escutou um hino que dizia assim: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Era uma jovem de apenas 15 anos, que nunca tinha ouvido falar de Jesus, ouvia falar da fé, mas através de um outro segmento religioso. Mas ela decidiu que aquele dia ela queria conhecer esse amigo, e o que representaria esse amigo para ela. E ela fez essa decisão aos 15 anos da vida dela, e essa decisão implicou em hoje eu estar aqui de pé, e eu poder falar para vocês que Jesus Cristo é real, que Ele vive, que Ele pode curar todas as nossas feridas. Então ela me ajudou muito, só que no dia que completaram 6 meses, que a minha filha tinha morrido, minha filha morreu em julho, quando foi em janeiro, dia que estava fazendo 6 meses que eu sepultei minha filha, minha mãe faleceu. Ela não aguentou a dor, ela não suportou, era a única neta. Minha filha era a única menina da família, e eu esnobava isso, né? Dizia para as minhas irmãs: vocês não vão ter, só vão ter noras para cuidar de vocês. Eu vou ser a única que vou ter filha quando eu ficar velhinha, sou a única que vou ter uma filha para cuidar de mim. Vocês vão estar na mão de nora. E elas riam de mim. Aí minha filha dizia: não tia, não tias, não fiquem assim, pode deixar que eu vou cuidar de vocês também. Vou juntar as velhinhas todas numa casa só e vou cuidar da minha mãe e de vocês também. Então nós contávamos com ela. Ela já fazia isso com a minha mãe muito bem. Porque minha mãe também havia perdido um filho e já estava meio desfalecida. Então, quando eu perdeu a Luísa, ela não suportou a dor, e 6 meses depois ela se despediu da vida e Deus a levou. Mas ela deixou um legado de fé. Quando eu olhei para as minhas perdas, era mais uma que saía, era uma parte da minha casa que esvaziava. Eu tive que dar conta disso tudo, meu filho já tinha ido. Eu precisava reconhecer de que eu era capaz, de que era possível sobreviver. Então foi nesse capítulo mais trágico da minha vida que eu escrevi a minha história.
Eu escrevi a história das orquídeas não morrem. E essa história está narrada aqui com minuciosos detalhes a respeito da minha experiência, de como Deus me socorreu no momento certo. Eu lembro que eu estava com 3 dias, minha mãe deitada perto de mim, e eu estava com 3 dias sem saber por onde recomeçar. Eu lembro que eu falava com Deus: Deus, como que eu vou viver? O que aconteceu? Por que aconteceu isso com a minha filha? Nunca me revoltei com Deus. Nunca disse para ele: tu levaste a minha filha, eu estou sofrendo demais. Por que fez isso comigo? Eu não merecia. Me castigou, deixou um peso enorme na minha vida, um vazio que não vai ser preenchido nunca, jamais. Eu olhava para Deus, por isso que eu digo, eu honrei a fé da minha mãe. Eu olhava para Deus, falei: Deus, agora me socorre. Eu lembrava de Jacó, quando ele olhou as vestes do seu filho José, e apenas supondo a morte de José, Jacó chorava copiosamente, e ele não queria ser consolado. Jacó, quando imaginou que poderia ter perdido seu filho tão amado, ele chorava copiosamente. E eu dizia para Deus: Deus, me consola. Eu não tenho como trabalhar o que já perdeu. Eu não tenho como trazer a minha filha de volta. Mas eu não quero ficar como Jacó, que não queria ser consolado. Eu quero o teu consolo. Eu sei que é real. Eu sei que é uma verdade que eu tenho diante de mim. E eu quero esse consolo para a minha vida. E aos pouquinhos Deus foi me consolando. Foi me dando forças para viver. E eu lembro que com 3 dias... Eu já trago, tá? Eu lembro que com 3 dias, eu falava isso para Deus, sentada ao lado da minha cama, acordada, meio recostada, e eu ouvi uma voz veio ao meu lado esquerdo e disse assim para mim: sua filha adormeceu na terra para acordar comigo no céu. Não houve consolo maior do que esse. Não que eu não voltasse a chorar. Continuo chorando até hoje, são 5 anos, continuo chorando até hoje. Mas foi algo que excedeu todo o meu entendimento. Foi uma paz que veio do meu interior e que conseguiu preencher aquelas perguntas todas que eu fazia, os porquês, os paraquês. Mesmo sem me revoltar, você quer resposta. Eu queria saber o que aconteceu naquele momento final. Eu havia falado com ela meia hora antes, quando ela estava abastecendo o carro em Búzios, no posto de gasolina. Mamita, está tudo bem, daqui a pouco eu estou chegando. Por que tudo isso aconteceu? E Deus me deu essa resposta: sua filha adormeceu na terra para acordar comigo no céu. Eu não sei qual é a sua dor, mas saiba que o seu problema ficou aqui na terra, porque Deus tem um propósito no céu para você. O seu problema aqui na terra é muito pequeno, é muito pouco em relação aos propósitos de vida que Deus tem para você. Você é uma mulher preciosa, você pode recomeçar a cada dia. E assim Deus tem feito comigo. Da minha desgraça, Deus tem usado para eu ser graça na vida de alguém. Muitas mulheres que eu tenho cuidado na minha terapia do luto, muitas mães que não têm a experiência de fé que eu tenho, já sucumbiram. Nós já perdemos 4 mães num grupo pequeno, 4 mulheres já desistiram de viver. E eu tenho o maior prazer de poder dizer: é possível viver. Quando nós contamos com a graça de Deus, é possível superar, é possível se colocar de pé e dizer: Senhor, eu não posso fazer sozinha. Eu não posso ser consolada sozinha. Eu não tenho forças para viver sozinha. Consola o meu coração. Consola o meu coração. E todos os dias, não pensem em vocês que 5 anos... Quem já perdeu filho aqui? Só a minha amiga Rosemary, tem uma outra querida ali. A Rosemary, eu gostaria que você ficasse de pé um minutinho. A Rosemary acabou de chegar. Ela é uma amiga que ela é citada no livro. A Rosemary, como eu, perdeu também um filho assassinado no assalto, e ela é minha parceira num trabalho que nós temos voluntário aqui em São Gonçalo, no Instituto da Criança Léo de Sá, onde ela é diretora, coordenadora do projeto,
E nós juntas lidamos com muitas mães, lidamos com muitas situações. Então ela sabe da minha dor. A nossa linguagem tem sido traduzida em amor, solidariedade e lágrimas. Eu abraço a senhora também por essa perda. Não que os outros problemas não sejam difíceis. Eu não subestimo a dor de ninguém aqui. Mas a dor de perder um filho ou uma filha, só quem perdeu sabe. Vai muito além daquilo que você possa imaginar que seja dor. Daquilo que você acha que é um problema na sua vida, Deus tem novidade de vida para você. Aquilo que pode ser tão grande para você, e eu sei que porque o desemprego traz problemas, um casamento desfeito traz problema, um filho adoecido traz problema, um filho especial traz luta para essa mãe, traz investimento emocional para essa mãe. Então todas as situações são difíceis, mas elas são possíveis, porque Deus não dá nada que nós não possamos suportar. Eu não imaginei nunca suportar viver sem minha filha. Eu comecei minha vida muito jovem com ela. Eu fui mãe aos 21 anos de idade. Hoje a minha filha estaria com 40 anos. Eu fui mãe com 21 anos de idade e eu fui fazer meu vestibular para ingressar na faculdade já com ela na minha barriga. Então, tudo que eu fazia era com ela, eu estudava com ela, eu trabalhava com ela, eu ia para a igreja com ela, tudo era com ela tiracolo, para eu não ficar muitas horas longe, eu carregava para o trabalho, eu carregava para a faculdade. Então, eu desenvolvia a minha vida com ela ao lado, com aquela projeção, né? Quem não tem essa projeção? Vou ficar velhinha, vou ficar idosa, mas eu terei meus filhos ao meu lado. Mas esse meu sonho foi interrompido. Esse sonho foi interrompido e Deus falou para mim: você vai começar de uma outra forma. Você vai dar um jeito na sua vida de outra forma. Porque quando a gente perde a esperança, o lado sombrio da nossa mente aflora. E você só vê tristeza, você só vê dor, você só vê sofrimento. Mas quando você olha e enxerga uma esperança, esse lado brilhante da sua mente realça. E você vai encontrando um caminho. E um dos caminhos que eu encontrei foi começar a relatar as coisas às quais eu passava. E quais as providências de Deus na minha vida, dia após dia. Eu comecei a escrever a partir dessa fala que Deus falou ao meu ouvido esquerdo. Não tinha mais ninguém no quarto. Se fosse do lado direito, eu ainda ia achar que era minha mãe, mas a voz veio do lado esquerdo. Uma voz que eu não reconheço até hoje em ninguém. Foi uma voz que era a voz do céu, quando disse para mim. E eu levantei rápido, peguei um papel e escrevi: sua filha adormeceu na terra para acordar comigo no céu. E eu comecei a entender os propósitos de Deus através daquela fala, não com respostas absolutas, mas com a intervenção divina dele, dizendo para mim: se aquiete, se acalme. Eu tenho grandes coisas para a sua vida. Você vai conseguir, você vai conseguir. E a partir dali, tudo que eu conseguia, todos os passos que eu conseguia dar, esse relato, eu comecei a escrever. E eu comecei a sentir e a perceber como Deus era bom para mim. Como em cada momento, até no momento mais depois, da minha filha, o momento mais tenebroso que foi encarar minha mãe, Deus me deu forças. Eu falei ali, eu me despedi dela, eu realcei as qualidades dela, eu agradeci a Deus por quem eu sou hoje, por quem nossa família é hoje, pela atitude que aquela menina de 15 anos teve. Levou uma surra da mãe, a minha avó bateu nela, porque não queria que ela mudasse de religião. Ela apanhou com 15 anos, onde a mulher era extremamente dominada pela família ainda, Hoje minha mãe estaria com 87 anos. Ela era totalmente uma menina de 15 anos, ainda era dominada pela família. Ela apanhou e ela não negou a fé dela em Jesus Cristo. Nunca mais voltou atrás. E eu agradeci a Deus nesse momento tão difícil da minha vida, que era estar sem minha mãe, mas eu agradeci a Deus porque por ela toda a nossa família veio a conhecer quem era Jesus Cristo na nossa vida e o que Ele faz por nós hoje. Não é colinha não, tá? É porque tanto fato que eu tenho que não me perder tanto. Então eu quero dizer o seguinte: Deus é bom. Deus é bom para você. Deus é bom para mim. Ele não é bom pelo que Ele fez, pelo que Ele faz. Deus é bom pelo que Ele é. Ele foi bom para mim porque Ele foi o meu consolo.
Ele tem sido o meu consolo. Ele é bom para mim porque Ele é o meu ajudador, é aquele que me sustenta a vida. Ele não é bom para mim porque Ele não fez o que eu queria, ou Ele fez o que eu queria, ou foi da maneira que eu queria. Ele é bom para mim porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Hoje eu não estou entendendo ainda tanto, porque as coisas precisam de um processo. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos entendimento, nós não somos só fé. Nós não somos só espirituais, nós vivemos num mundo cercado de intercorrências. Então, nesses momentos, nós precisamos usar o nosso racional. Por caminho eu tenho que seguir. Eu sei que eu tenho fé, eu sei que acredito num Deus que pode todas as coisas, mas por onde eu tenho que traçar o meu caminho? Eu tenho que fazer as minhas escolhas. Eu escolhi viver. Como eu disse no meu grupo de mães, algumas escolhem morrer. A Rosemary escolheu viver e tem um trabalho brilhante. É uma mulher que tem sido luz aqui em São Gonçalo para muitas pessoas. Porque nós temos escolhido viver a nossa vida. Porque pessoas revoltadas, não adianta. Revolta não cura nada. Tristeza não te dá nenhuma alternativa. Esses sentimentos ruins não te levam a lugar nenhum. Mulheres curadas curam outras mulheres. Mulheres alegres alegram outras mulheres. Mulheres preciosas tornam toda a sua casa, todo o seu entorno precioso. Então precisamos ter esse tipo de atitude, mas essas atitudes dependem de nós. Então, muitas pessoas já me viram chorar e disseram para mim, me cobraram. Por que você está chorando? Você não é uma psicóloga? Você não é cristã? Mas, acima de tudo, também eu sou pessoa. Eu tenho um coração que Deus me deu. O próprio Jesus Cristo chorou quando Ele viu tanto sofrimento. Maria chorou quando viu o sofrimento de Jesus na cruz. Tantas mulheres choraram, por que eu não posso chorar? Se o próprio Jesus Cristo me deu esse exemplo, Ele chorou em ver a tristeza do povo, eu também posso chorar. Só que nós choramos um choro que é o choro que pode ser consolado. O mundo chora um choro que não tem consolo, que ninguém pode mudar essa história. Mas as mulheres preciosas, as mulheres que têm o Senhor, choram um choro que pode ser consolado cada dia. E todos os dias eu dizia ao Senhor, Senhor, já que o Senhor levou, Senhor, consola o meu coração, me ajuda, me fortalece, eu não posso desfalecer. No início eu tinha minha mãe, que era um propósito de vida para mim, ajudá-la. Depois tenho meu filho, eu tenho tantas pessoas à minha volta, que eu sou muito amada, muito querida, graças a Deus. Quando muitas pessoas reclamam que os amigos desapareceram, que a casa esvaziou, eu vou dizer o contrário. Eu fiquei 1 ano sem poder trancar a minha porta da sala, porque era gente que entrava e saía o tempo todo. Então já sabiam a minha rotina, e ali entravam, ali eu não podia ficar mais ou menos, porque eu sabia que entrava gente na minha casa o tempo todo. Foi 1 ano assim. Pessoas vinham me abraçar, mas você colhe no momento da dor, aqui, na escuridão, aquilo que você plantou no momento de luz. Quando eu estava bem, eu plantei algumas sementes na minha vida. Quando eu precisei colher, ali estavam pessoas. Eu posso dizer para vocês que a trajetória que eu narro aqui não foi fácil. Para eu chegar aqui hoje, há 5 anos depois, e estar de pé contando isso para vocês, não foi fácil. Como eu disse, eu perdi 8 quilos da minha vida, do meu corpo. Eu rejeitei tomar banho, eu não tinha vontade de tomar banho, eu não tinha vontade de fazer nada, nem de comer, nem de tomar banho. E as minhas amigas chegavam, as pessoas chegaram, a família chegava e me acolhia e me ajudavam, e me levavam para o banho, e me davam comida e cozinhavam para mim. E assim, aos pouquinhos, Deus foi colocando esses anjos no meu caminho, e eu fui conseguindo me reerguer, fui conseguindo me levantar. Então eu digo para vocês, sempre, que às vezes é no momento que você pensa que tudo está perdido. Tem uma ilustração de um homem que ficou perdido no mar, o barco naufragou e ele chegou numa ilha deserta, e ele ali providenciou uma sobrevivência para ele, e todos os dias ele tinha uma cabaninha, tinha como sobreviver ali. Até que um dia ele foi sair em busca de alimento. Quando ele voltou, a cabana estava pegando fogo, e ele olhou para aquela situação e pensou, agora o que vai ser de mim? Eu vou morrer,
porque eu consegui com esse material improvisado construir uma cabaninha, me aconchegar ali e não morrer de frio, não ficar perdido nessa ilha deserta. Agora com esse fogo incendiando, eu vou morrer. Ele olhou para a aparência, ele olhou para o que estava ali. O que eu vou fazer agora da minha vida? Como disse Pedro, perguntou a Jesus, né? Jesus respondeu para Pedro: Pedro, não olhe para nada, apenas segue-me. E ele fala para mim todas as manhãs, quando eu tenho que acordar nas dificuldades maiores do dia, que é levantar, ele diz para mim: não olhe para o que vai te acontecer hoje, apenas levante e segue-me. E assim eu tenho obedecido essa ordem: levante e segue-me. Porque se eu conseguir, se eu tentar ficar projetando a minha vida, como vai ser? Eu tenho que ir para tal lugar sem minha filha, eu tenho que ir para tal lugar sem meu filho, eu tenho que sentar no primeiro banco da igreja sem meus filhos do lado. Como vai ser para mim conseguir sobreviver a isso? É como Jesus dissesse para mim, como ele disse para Pedro: não te importa o que está acontecendo com a sua amiga, com seu amigo, com as suas colegas que estão cheias de netos. Não adianta você olhar para essas circunstâncias. A você, prudenciana, olhe para mim e siga-me. Ele fala isso para você também. Querida, olhe para Jesus e siga-o. Porque se você olhar, você vai achar sempre que quem está do seu lado está numa melhor condição do que você. Eu não tive nem netos. Hoje eu conto nos dedos as minhas amigas que estão com 62 anos, que não são avós. Então eu não tenho que olhar para isso, eu não posso olhar para isso. Foi um sonho que foi interrompido. Eu não posso olhar para isso, eu tenho que olhar porque eu posso fazer com a minha vida com o que eu tenho hoje. Então, voltando à história do homem na ilha, ele disse, né? Ele pensou para ele mesmo, porque ele estava olhando para aquela situação. E agora, como eu vou sobreviver? E de repente, ele ali naquela lamúria, né? Diante de algo que ele achava que era o fim, ele se dá conta de que veio alguém e tocou no ombro dele e disse: vamos, viemos te resgatar. E quando ele olhou, era um barco que estava assim um pouco distante da praia, e uma pessoa havia saído do barco e veio resgatá-lo. Ele: mas como? Como que vocês souberam que eu estou aqui? Eu já estou aqui há tanto tempo, perdido nessa floresta, nessa ilha, no meio desse nada, e hoje vocês me aparecem para me resgatar, justamente hoje que a minha cabana pegou fogo, e eu estou perdido sem ter aonde dormir. Então aquela pessoa que foi resgatá-lo disse para ele: pois foi exatamente quando tudo pegou fogo na sua vida, foi que nós conseguimos enxergar que aqui tinha alguém. Aqui, essa chama exalou de uma tal forma que o barco, quando passou, percebeu que nessa ilha havia alguém. Então é assim que Deus faz conosco. Quando parecemos que tudo está perdido, Ele manda uma chama que se acende e nos dá a capacidade de reencontrar e de reassumirmos a nossa vida. Põe a música, por favor, a música. Essa música diz muito para mim, tá? Ela é algo que veio de uma das trajetórias da minha vida, nos meus momentos de dor. Sobrevivi às enchentes da perda e aflição. Eu quis desistir quando a dor foi maior que a visão. Me fortaleci quando o amor tocou o meu coração. Reconstruir os sonhos que ruíram ao chão. Abraços consolam quando as lágrimas
vida perde a visão. Eu quis desistir quando a dor foi maior que a visão. Me fortaleci quando o amor tocou meu coração. Eu reconstruí sonhos que ruíram ao chão. Escombros da lama, ouço a voz que me chama. Levanta-te, vem pros meus braços. Há um tempo pra chorar, há um tempo pra cantar, mas todo tempo é tempo de adorar. Continuarei adorando, eu continuarei adorando, eu continuarei adorando, eu continuarei Mesmo em meio à dor, sou adorador. As muitas águas não me separam do seu amor. Mesmo em meio à dor, sou adorador. As muitas águas não me separam do seu amor. Continuarei, eu continuarei, eu continuarei, eu continuarei Essa melodia já resume a minha história. Gostaria de perguntar a vocês são capazes de adorar ao Senhor? Em meio às dificuldades pelas quais vivemos, em meio às diversidades da vida, é possível? É possível. Esse termo se chama resiliência. Quando nós entendemos que é possível, resiliência é quando nós conseguimos brotar do nada. É como se você pegasse um elástico, esticasse o elástico toda a vida. Mas quando você deixa de esticar o elástico, ele volta a ser um elástico. Ele não perde a sua essência. Ele não perde a sua função de ser um elástico. Às vezes a vida faz isso com a gente. Ela estica, te consome, te destrói, te magoa, te entristece, para ver até onde você é capaz de ir. Mas quando você volta e se recupera, quando você encontra a mão de Deus sobre a sua vida, como você encontra os abraços de pessoas que te abraçam, amigos que te levam à presença de Deus, você vê que você não perdeu a sua essência. Você pode voltar a ser quem você era antes, embora carregando a sua dor ou as suas dores. Você volta a ser quem você era antes. Você volta a sorrir, você volta a amar, você volta a querer viver, porque Deus tem esse potencial. Ele pode fazer isso na nossa vida. Pode começar então aqui, por favor, rapidinho, nós vamos passar uns slides. Sempre eu preparo algo, mas sempre Deus coloca algo também. Isso é uma maneira de descomplicar a vida. Minha vida ficou assim, de cabeça para baixo, literalmente como está aquele letreiro ali. Mas é possível virar a vida e fazê-la ficar de pé novamente. Você acha complicada? De fato, a vida muitas vezes é complicada. O design de Deus foi perfeito. Ele fez tudo perfeitinho. Quando Ele pensou em mim, quando Ele pensou em você, quando Ele pensou na Silvana, Ele fez tudo perfeito. Mas o homem entrou e foi
mudando os projetos iniciais de Deus. Por isso que hoje nós somos consequência, sofremos as coisas que o próprio homem destruiu, porque Deus fez tudo da melhor forma. Dentro dos nossos corações estão as maiores complicações. Porque se você não souber lidar com seus problemas, esses problemas geram as maiores complicações dentro de você. As histórias de vida, histórias das famílias, muito mais complicações. Quem não tem sombras, quem não tem umas historinhas de família aí, que você acha que o que aconteceu com a sua família vai acontecer com você? Ou você acha que você é o reflexo de tudo isso, a culpa é da sua família, a culpa é porque fez isso, ou então mesmo que você não culpe, você se coloca num lugar vitimado, não, se aconteceu, vai acontecer comigo também, e por aí você já começa a virar a sua vida para outra história que Deus tem para você. Tem que descer um pouquinho que eu não estou enxergando bem ali não. Então, dentro das histórias da nossa família, temos muitas complicações. Então, vamos olhar para as histórias das nossas famílias, aquelas histórias boas, que vão trazer sucesso, como a história da minha mãe. Eu lembro dela todos os dias, ela dizendo para mim, como eu registro no livro, nem tudo está perdido, minha filha. Eu lembro desde pequenininha, quando eu tive alguns momentos que quase a minha vida foi ceifada. Para vocês terem uma ideia, eu fui mordida de porco. Eu fui mordida por um porco, coisa que ninguém... Quem já foi mordida por um porco aqui? Pois é, eu fui mordida por um porco. Tudo que você pensa que não vai acontecer com ninguém, acontece comigo. Eu fui mordida por um porco. Então a minha mãe dizia, e quase morri, por conta desse tétano que o porco estava transmitindo. E eu via minha mãe dizer do meu lado, eu pequena, ainda com 6, 7 anos, eu via minha mãe dizer, você vai viver, nem tudo está perdido. Não havia recurso em São Gonçalo para mim, eu ainda morava em São Gonçalo, né? Eu fui criada aqui, e não tinha recurso, e a minha mãe dizia, nem tudo está perdido. Então nós somos o reflexo daquilo que nós recebemos na nossa infância. Mas isso não quer dizer que essa sua infância não foi boa, você vai carregar isso para a vida toda. Deus pode mudar a sua história, mas você também pode mudar essa história com seus filhos, com seus netos, ainda tem tempo. Se a sua história foi ruim e não tem muito o que fazer, porque você não vai voltar no tempo, mas você vai mudar o tempo. Voltar a gente não volta. Qualquer esforço físico que eu faça, que eu daria minha vida para trazer minha filha de volta, eu não vou conseguir fazer isso. Jamais eu vou trazer minha filha de volta, mas eu posso mudar a minha história. Eu posso mudar essa história para que ela fique um pouco mais suave e eu consiga viver os meus dias ainda para alegrar a minha família, para alegrar a minha casa, alegrar os meus queridos. Não posso viver uma vida onde eu vou estar vestida de preto e me entregar a vida toda. Vocês não estariam nem olhando para mim hoje. Eu estaria vindo aqui falar de quê? Eu seria convidada hoje para falar de quê? Da minha derrota? Alguém ia querer ouvir eu falar da minha derrota? Eu vim falar daquilo que é uma verdade na minha vida. Deus tem me transformado dia após dia. Então é o que você pode fazer com a sua vida. Se não tem como consertar o que tá quebrado, remedie aquilo que você pode remediar na vida de outras pessoas. Eu não tenho netos, eu adotei. Tem um monte de netos adotados agora. Então minha casa vive cheia. Eu digo para minha irmã, eu sou mais avó dos netos dela do que ela mesma. Porque eles me sugam. Mas Dinda, mas tia, mas Dinda. É o dia inteiro aquela voz no meu ouvido. E eu tenho o maior prazer. Eu falei, são os netos que Deus me deu. É o que eu tenho para abraçar hoje. Eu não posso querer aquilo que eu não tenho. Eu não posso criar uma ilusão que embora ainda haja uma esperança, né, que eu tenho um filho. Haja uma esperança, mas eu não posso jogar para ele toda a minha expectativa. Vai ser no tempo dele, no tempo que Deus permitir que seja. Eu não posso jogar para ele aquilo que eu esperava que fosse acontecer através da vida da minha filha. Então, dentro dos nossos corações estão essas sombras, essas crises, esses medos, medo de não conseguir casar. A gente começa a ter medo até de barata, porque a gente começa a ter medo de tudo. Se você pensar, depois que eu contei isso, você vai pensar, poxa, agora estou com medo de perder meu filho, estou com medo de perder minha filha. Aí você começa a criar tanto medo dentro de você, que você esquece de viver o seu presente.
Viva a sua melhor versão. A versão é aquela que está dentro do coração. A palavra coração já diz, né? Cor de coração. É o você agir com o coração. Coragem significa agir com o coração. A cor é do coração e agir é o agem do coração. Porque a alegria é uma questão, é uma forma de coragem. Se joga, diga não para diga para seus sonhos e assuma o controle da sua vida. Diga sim para os seus sonhos e assuma o controle da sua vida. Se você não assumir o controle da sua vida, ninguém, por mais que se esforce, por mais que meus amigos, minhas amigas, minha família, todo mundo se esforçava para me ver bem, enfiar comida na minha goela, me dar banho, fazer tudo que eu não conseguia fazer naquele primeiro momento, eu precisei dizer sim para a minha vida. Eu precisei assumir o meu controle para eu poder tentar sobreviver, porque eu não podia. Se eu não quisesse, eu teria desistido. Como eu já disse, eu tenho 4 mães no grupo que simplesmente desistiram de viver e disseram não para os seus sonhos e sucumbiram. Isso não significa que você não vai ter medo de viver. A gente tem, né? Violência está aí o tempo todo. Mesmo tendo medo de viver, siga em frente, gerando os pensamentos positivos, tomando atitudes corretas, tendo uma dependência de Deus, mudando seu estilo de vida, silenciando a alma. Quando você silencia a alma, você consegue ouvir a voz de Deus. Porque a nossa alma sabe direitinho o que fazer para a gente sobreviver. Nós é que não nos silenciamos para ouvir o que temos que fazer. A gente vive atropelado, a gente quer dar conta de resolver, de não calar, de não silenciar, para ouvir o que a nossa alma tem para nós. Volta um pouquinho. Volta, por favor. Olha esse rostinho, ela depende de muita coisa para ser feliz? Gente, vocês já viram um rostinho mais feliz do que esse? Olha que felicidade, olha que alegria, olha que singeleza. Ela está precisando de um dentista, ela está precisando de um cabeleireiro, ela está precisando de uma cirurgia plástica, mas olha a carinha mais feliz que você já pode perceber. Então isso diz muito para nós mulheres, felicidade é só uma questão de ser. Porque a felicidade está aqui dentro, quando você assume uma atitude de felicidade. Não depende de você ir ao cabeleireiro, isso ajuda, né? Mas não depende. Isso favorece, mas não é tudo. Não temos todos os recursos financeiros, nem todos os recursos para trazermos a nossa juventude de volta. Não adianta. Minha juventude eu olhava na vida da minha filha. Hoje eu não tenho nem para quem refletir a minha juventude. Mas não tem como, não adianta. Então, vamos ser felizes. Vamos dizer para nós mesmas, eu consigo. Embora eu esteja ali, numa situação que não me favoreça diante do espelho, eu posso ser feliz. Eu posso colocar um sorriso, mesmo sem dente, nos meus lábios. Porque felicidade é uma questão de ser. Felicidade brota do seu interior. E ela depende, descomplicar a vida depende de 3 passos. Por isso uma força me leva a cantar. Isso o Roberto Carlos já dizia, né? Por isso uma força me leva a cantar. Quer dizer, era Deus estava falando ali ao coração, essa força que ele desconhece, mas que no interior dele, ele sabe que sozinho, ele também não dá conta da vida dele. Ele não sabe como expressar isso, mas ele colocou nessa música. Por isso uma força me leva a cantar. Nós que conhecemos a Deus, conhecemos Jesus Cristo, sabemos quem é essa força. E Ele diz para nós nessa manhã, né? Por isso essa força que é Ele, nos leva a cantar. Me leva a estar aqui de pé. Sem perder a nossa essência. Porque isso é possível. Basta apenas 3 passos. Querer, tentar e nunca desistir. Porque quando você desiste, você já põe a forca no seu pescoço. Você mesma se suicida. Quando você toma uma atitude de não viver, você mesmo se entrega para morrer. Então, querer, tentar e nunca desistir. Descomplique a vida, descobrindo como ser você mesma. Eu não posso descomplicar a vida de vocês, porque eu não conheço vocês. Eu posso imaginar que há pessoas aqui muito felizes,
muito alegres, muito realizadas, muito bem-sucedidas. Como eu posso imaginar que há também pessoas que estão passando por lutas, por problemas, por maridos desempregados, por filhos doentes, por filhos com problemas de outro nível. Porque o que mais tem, a gente tem é problema com filhos, né, gente? Eu tenho outro livro para escrever. Fazendo um parênteses aqui nessa sequência, ainda tem um tempinho? Fazendo um parênteses aqui nessa sequência, quando eu perdi minha filha, meu filho foi meu suporte. Esse menino é um menino muito especial. Ele hoje está com 31 anos, mas ele é um menino de muita atitude. Sempre foi um menino que teve um diferencial na vida. Eu lembro que ele, com 4 aninhos, um dia ele chegou e olhou para o pai dele e botou o dedinho gordinho assim na cara do pai e disse para o pai: eu vou te dar um carro, porque eu nunca mais quero dormir dentro de um carro enguiçado na beira da estrada. Porque nós tínhamos passado a noite no carro enguiçado na beira da estrada. E ele com aquele dedinho assim, cheio de atitude, ele disse isso. Pois esse menino cresceu e o primeiro dinheiro que ele juntou, aos 26 anos de idade, logo que a irmã tinha morrido, que ele foi para os Estados Unidos trabalhar numa multinacional, ele juntou o dinheiro e chamou o pai. Vamos, aí o dedo já era maior, né? Vamos comprar a sua caminhonete. Que a referência dele de carro que nunca enguiçaria era uma caminhonete. Não é que o menino tem razão, né? Quisera ter uma caminhonete, porque vamos comprar a sua caminhonete. Um menino de atitude, é um menino muito especial. Desde pequenininho ele fazia coisas assim muito inéditas para a vida dele, para a idade dele. Mas vocês não queiram imaginar o que eu passei com esse filho. Coisas boas, muito boas, mas eu quase sepultei meu segundo filho. É o outro livro. No dia 24 agora de outubro, eu vou estar dando esse depoimento sobre o meu filho, não é sobre a minha filha. Quer dizer, em consequência disso tudo, que eu não vou poder deixar de falar sobre a perda da minha filha, mas o que eu passei com meu filho. No dia 24 de outubro, todas são convidadas, é um chá da Adonep. Alguém conhece a Adonep aqui? É um chá da Adonep que eu vou estar falando lá no Museu de Arte Contemporânea, no museu ali do Ingá, aquele redondão lá, às 3h30 da tarde. Vou dar esse depoimento do que Deus fez na vida do meu filho. Ele teve compaixão do meu filho e compaixão de nós, do pai, da mãe, da família, porque eu ia sepultar meu segundo filho. E Deus me deu esse livramento. É o segundo livro que eu vou escrever, o que Deus tem feito. Então esse menino é um menino de atitude, mas foi um menino que quando eu precisei dele, ele estava ali do nosso lado. Do meu lado, do lado do pai, nos socorrendo. Foi um menino que ele foi para os Estados Unidos, ele veio ao Brasil 8 vezes em um ano para nos socorrer, para nos ver, para estar ali. Vinha no meu aniversário, vinha no aniversário do pai, vinha no aniversário da avó. Ele tentou dar todo o suporte. Quem estava no dia do sepultamento da minha filha, sabe o quanto ele esteve ali de integridade, sóbrio, recebendo todo mundo, abraçando todo mundo, agradecendo a presença de todo mundo, como ele se comportou como um cavalheiro ali presente. Mas só Deus sabe o que esse menino passou depois. Como a vida dele desmoronou. Quando nós começamos a erguer os nossos passos, ele começou a se perder. A depressão tomou conta dele. E eu quase perdi meu filho. Eu não vou contar essa história hoje, depois do dia vocês me chamam que eu vou contar. Senão ninguém vai almoçar. Mas graças a Deus eu já conto a vitória. Porque quando eu precisei, ele estava ali ajudando. Mas quando ele viu que eu estava melhorando mais o pai, ele se deu o direito de chorar a dor e a perda que ele teve. Ele era apaixonado pela irmã. Ele era louco. Chegava a ser patológico a ligação dos dois. Era de um pular para a cama do outro no meio da madrugada. Era um de ficar grudadinho no tempo todo no outro. Eles eram das pessoas que falaram: gente, como é que pode? Eu nunca vi 2 irmãos assim. E uma diferença de 9 anos, que ela estaria hoje com 40 anos e ele está com 31. Mas eles eram apaixonadíssimos um pelo outro. E nessa época ele precisou mudar daqui, então ele veio. E
E um dos surtos que ele teve, mas que ele controlou aparentemente, e eu não vi o que estava acontecendo com meu filho, porque eu também estava sufocada pela dor, eu também tive muito doente, baixei ao hospital inúmeras vezes, nos primeiros 2 anos, eu ia para o hospital assim do nada, por fim eu já ia sozinha. Eu estava trabalhando, eu estava fazendo alguma coisa, eu via que eu ia passar mal, eu já procurava o caminho do hospital antes de eu cair na rua sozinha, ou antes de eu estar em casa sozinha, eu já procurava me autoajudar. É aquilo que eu digo para vocês, você tem que não desistir de você. E eu já ia para o hospital antes que eu morresse sozinha. Mas quando eu tive muito doente, eu fui diagnosticada. Eu tinha 1 ano e pouco, eu fui diagnosticada. Eu tinha perdido um irmão de câncer. Eu fui fazer um exame, fui diagnosticada que eu estava com muitos nódulos no pescoço, afetando as minhas cordas vocais, afetando a minha voz, eu já não conseguia falar direito. E foi um achado do médico. Eu fui fazer uma mamografia, o médico descobriu, passou um pouquinho mais alto, descobriu que o meu pescoço estava todo tomado. Eu fui para tirar 10 nódulos, cheguei lá, tirei 20 nódulos. E foi uma cirurgia muito difícil. O médico disse, você está aqui no livro, eu conto a minha experiência, você pode perder a sua voz, você pode ficar com aquele furo aqui, como é que diz? Traqueostomizada para a vida inteira, porque você está com muitos nódulos. Isso que apareceu, os 10 que apareceram. Quando foram tirar, eram 20, todos engatados nas minhas cordas vocais, na minha garganta, todo o pescoço, na tireoide, tive que tirar do meu pescoço, já estava enorme. E eu sobrevivi. Quando eu chegou no dia seguinte, eu estava falando, como eu estou aqui agora. Eu acordei no dia seguinte, o médico pensando que eu estava muda, que ele tinha afetado as cordas vocais, porque eram muitos, ele teve que tirar tudo para eu não morrer. E aí veio aquele desespero. Foram 6 meses de muita angústia. Eu tinha perdido um irmão de câncer. Fui diagnosticada com não sei quantos caroços no pescoço. O que você vai imaginar? É a genética. Eu também vou morrer. E meu filho? Eu pensava no meu filho. E agora? O que vai ser do meu filho? Mas Deus me poupou. Ele teve misericórdia de mim e me ajudou. Se era câncer ou não, foi tanta oração, foi tanto mover de Deus na minha vida, que foi embora. Meu irmão, o que aconteceu com meu irmão eu não posso resgatar, eu não posso fazer, eu tenho que mudar, mas eu posso contar o que Deus fez na minha vida. E enquanto eu viver, contarei as maravilhas do Senhor. Ele me tirou daquele leito de hospital, com voz falando. Isso é para a honra e glória dele. E isso eu conto no livro, como eu vivi tempo de angústia. Eu era dividida entre a dor e a expectativa da morte, a expectativa de um tratamento rigoroso. Quem viveu sabe o que é ter um familiar que morreu de câncer, e como se luta contra o câncer na vida. A família toda adoece, a família toda sofre, a família é sepultada junto com aquela pessoa. Meu irmão era 1 ano mais novo do que eu, era meu irmão caçula, era uma relação também muito intensa, como a que meu filho tinha com a irmã. Eu sei a dor do meu filho, porque eu também passei por essa dor, passo até hoje, né? Só que mudou um pouco esse lugar. Porque quando você perde uma filha, essas dores mudam um pouco de lugar. E eu desenvolvi uma teoria que eu coloquei no livro, que é a teoria da hierarquia do coração. Freud fala da teoria do luto, outros teóricos falam sobre o luto, e eu criei essa teoria de que existe a hierarquia do coração. Porque como eu já perdi todos os segmentos de família que vocês podem imaginar, eu sei cada espaço que cada um ocupa no coração. E existe uma dor para cada um, existe espaço para você chorar a dor de cada um. Mas quando você perde um filho, essas dores se transformam. Essa hierarquia do coração, você percebe com muita clareza aonde que fica esse lugar de um filho dentro de você. Dói as entranhas. Eu estou falando aqui, eu estou com dor de barriga. Minhas tripas estão enroladas. Porque quando você fala do amor materno, seu ventre embola. Dói a alma. Então não havia saúde que resistisse a tanto sofrimento, mas Deus, cada etapa que eu tenho que viver, Deus tem cuidado de mim. Então eu lembro que meu filho, quando chegou aqui,
Numa das vezes que ele veio ao Brasil, 6 meses depois, foi porque ele soube que a minha mãe estava internada. E ele falou, se acontecer alguma coisa com a minha avó, você me chama que eu quero chegar aqui e ver minha avó viva, hein? Ninguém deixa para me falar em cima da hora, não. Me avisa quando se minha avó tiver alguma coisa, que eu quero encontrar minha avó viva. Porque era a referência que ele ainda tinha, além de mim e do pai, ainda era a referência que ele tinha de família, né? Era a avó, que era tudo para ele também. E minha mãe internou muito mal, minha mãe faleceu da síndrome do coração partido. Vocês podem procurar... pesquisar, quem tiver interesse, o que representa a síndrome do coração partido. Não é um infarto, não é um colapso, não é um aneurisma, é a síndrome do coração partido. E ela vem provocada pela dor, pela perda, de uma maneira diferenciada de um infarto. E minha mãe foi acometida pela síndrome do coração partido. Porque foram lutos recorrentes. Ela já com 82 anos, ela não tinha manobra psicológica que eu tento dar para tentar resistir às suas intensas dores. Foi o tempo dela, foi o tempo que ela desejou viver e foi o tempo que foi permitido a ela. Muito bem, então meu filho chegou, avisou, estou indo para ver minha avó. Pegou um avião, só que quando ele morava em São Francisco, na Califórnia, não tem voo direto, ele viaja quase 2 dias para vir de lá para cá, por conta das escalas. E quando ele chegou no aeroporto, às 10 horas da manhã, o pai dele foi buscar, porque eu já estava no hospital. Quando ele chegou às 10 horas da manhã, ele pegou a mala. Pai, me leva direto para o hospital onde está minha avó. E o pai dele teve que dar a triste notícia. Meu filho, eu não posso te levar para o hospital onde está sua avó, porque a sua avó faleceu às 5 da manhã. E ele socava o vidro do aeroporto, aquelas portas de vidro. Ele, como que isso foi acontecer, pai? Eu viajei 2 dias para ver minha avó viva, eu não aguento mais ver ninguém morto no caixão. Para mim já não aguento mais, para mim já deu, eu não posso mais, eu não aguento, não suportarei mais ver minha avó dessa forma. Eu viajei para encontrar minha avó, para eu abraçar minha avó, para eu dizer a ela que eu a amo. Eu não cheguei aqui agora, minha mãe tinha falecido às 5, eu já estava no necrotério providenciando as coisas com a minha irmã, e o pai dele foi buscá-lo e teve que dar essa notícia. Ali ele começou a mostrar que ele estava no limite do sofrimento. Mas eu também envolvida com a minha dor, não consegui enxergar tudo, e ele de longe, não é porque eu estava só envolvida com a minha dor, ele estava em outro continente, eu não tinha muito o que fazer a não ser orar por ele. E a doença, a depressão abateu meu filho e fez uma ruaça demoníaca também na vida do meu filho. E sobre esse testemunho eu vou dar no dia 24/10. Mas ele está aí, para a honra e glória do Senhor, servindo ao Senhor com alegria. Essa é a melhor parte. Vamos ler juntas? Chore, grite, ame, diga que valeu, que doeu, que daqui para frente só vai melhorar. Perdoe, insista, ame novamente. Não leve a vida tão a sério. Descomplique, quebre regras, perdoe rápido, beije lentamente, ame de verdade. E nunca lamente nada que tenha feito você sorrir. Pode passar, Mary. Viva com entusiasmo. Só se envelhece quando os lamentos substituem os sonhos. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos de suas vidas, há uma chance para começar de novo. Aprender novos caminhos, novas ideias. Um dia, depois de toda a energia ter ido embora, o nosso corpo encerra a sua carreira. Então não espere, porque depois nós não vamos ter mais nada para fazer. Coloque todos os seus minutos, todos os seus segundos, tudo que você tem para fazer e viva daquela forma, amando, sorrindo, quebrando regras, sendo alegre, fazendo o que você tem de melhor, porque cada uma de nós tem algo muito bom para fazer. Cada um de nós pode buscar dentro de si mesma o que pode fazer para a sua vida ser melhor, para a vida de quem está do seu lado ser melhor, para a vida da sua igreja ser melhor, para que a vida de maneira geral seja melhor. Porque depois, quando tudo passar, não tem mais jeito.
Foi quando Sara pensou que era o fim, que ela foi agraciada com a maternidade. Foi quando aquelas mulheres israelitas, com seus filhos empencados, cheias de bagagem, olharam para aquele mar vermelho, olharam para aquele obstáculo tão grande e pensaram: meus filhos estarão agora submersos. Eu vou morrer empencada de filho. O que adiantou eu lutar tanto, socorrer tanto meus filhos no Egito e agora, diante desse mar, ver meus filhos perecerem? Imagina a dor dessas mães. Imagina essas mães ali carregadas de filho, olharem e não verem uma saída. Mas foi quando elas não enxergaram que Deus abriu o mar vermelho. Foi quando Deus recolheu a minha filha. Eu entendi que eu não podia perder a minha essência. Quando na minha desgraça, eu consegui reconhecer a graça de Deus. E foi nesse momento que eu consegui recomeçar a minha vida, escrever uma nova história, escrever um novo capítulo da minha vida com o título Orquídeas Não Morrem. Que Deus nos abençoe. E aqui eu fico.